E assim quero convidar a nós ouvirmos a leitura bíblica prevista para este domingo, conforme o lecionário comum revisado, da carta do apóstolo Paulo a Filemon, o capítulo 1, e na verdade só tem o capítulo 1, os versículos 1 a 21, onde a palavra de Deus nos diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo, como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Bem-aventurados, bem-aventuradas são aqueles e aquelas que ouvem da palavra de Deus e aguardam no seu coração. Amém. Quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei
reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, por santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus transforma pessoas e quando isso acontece, nossos relacionamentos também são transformados. Quando o amor de Jesus impacta as nossas vidas, isso deverá ter consequências para os relacionamentos familiares e comunitários. A partir da relação amorosa que o Senhor Jesus tem conosco, seres humanos pecadores, nós não podemos continuar indiferentes em relação ao próximo e à própria criação de Deus. Uma vez, alguém me disse que, ao conhecer o amor de Jesus, até os seus animais de estimação sentiram a diferença, pois antes eram chutados e maltratados. Agora não só as pessoas à sua volta, mas também seus animais de estimação são tratados com amor. É nesta direção que caminha a maravilhosa carta do apóstolo Paulo a Filemon. Estamos diante de uma das histórias mais fascinantes e intrigantes da Bíblia, mesmo que talvez seja pouco conhecida por muitos cristãos. Nesta história, nós encontramos o testemunho do poder transformador do Evangelho, que se manifesta através da incomparável força do perdão. Embora essa carta de Paulo não tenha um profundo conteúdo teológico doutrinário, como a carta lá de Romanos, por exemplo, temos aqui a riqueza da teologia prática.
Aqui Paulo não está interessado em explicar difíceis conceitos teológicos sobre o Senhor Jesus Cristo e a salvação, mas em promover a paz entre duas pessoas que agora são irmãos na fé. Sem a carta de Paulo a Filemon, não teríamos essa mensagem tão particular da Bíblia, que fala do Evangelho não com interpretações teológicas complicadas. Ao contrário, na carta de Paulo a Filemon, encontramos a verdade do Evangelho, nos fatos do cotidiano. Vivemos no dia a dia os conflitos, as guerras, os problemas de relacionamento, assim por diante. A carta de Paulo a Filemon fala conosco diretamente sobre essas situações. Mas o que havia acontecido entre Filemon e Onésimo? Qual era a origem do conflito? O que estava de fato acontecendo? E o que Paulo está recomendando aos seus dois irmãos na fé nessa carta? Filemon era um cristão muito rico que vivia na cidade de Colossos. Também era senhor de escravos, uma prática comum no Império Romano. Olhando as leis romanas da época, vemos que os escravos eram desumanizados, considerados coisas, ou seja, apenas instrumentos para a força do trabalho. Além disso, não possuíam uma personalidade jurídica. Isso significa que não possuíam direitos e que estavam debaixo do poder absoluto de seus senhores. Além disso, não podiam legalmente constituir famílias e nem mesmo tinham direito a dias de descanso. Ao que tudo indica, Onésimo roubou dinheiro do seu senhor Filemon, conforme Filemon 1, 18 a 19, e depois fugiu para o lugar mais distante que conseguiu, Roma, conforme Filemon 1, 10. Onésimo foi preso na mesma prisão em que o apóstolo Paulo estava. É possível que Onésimo já tivesse visto o apóstolo Paulo na casa de seu senhor Filemon, lá na cidade de Colossos. Fato é que Paulo pregou o evangelho a Onésimo na prisão e este se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Filemon 1:10. Certamente, houve muita alegria com a conversão de Onésimo, o escravo. Porém, isso trouxe alguns dilemas éticos que precisavam ser resolvidos. Entre eles, o próprio destino do recém-convertido precisava ser decidido. Os escravos fugitivos eram punidos com morte para que os outros escravos não tivessem a mesma ousadia de escapar da casa de seus senhores. Porém, tanto Onésimo quanto Filemon, seu senhor, agora creem no mesmo Senhor Jesus Cristo. Então, como ficaria a situação deles diante do próprio Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Paulo foi bastante cuidadoso em suas afirmações. Ele não tem autoridade para simplesmente libertar a Onésimo e levá-lo consigo em suas viagens missionárias, embora fosse a sua vontade. Por isso, Paulo diz a Filemon na carta: não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Filemon 1,14. Portanto, Paulo envia Onésimo a Filemon na esperança de que o próprio Evangelho possa resolver a situação e Onésimo possa ser perdoado pelo Senhor. Paulo envia Onésimo de volta, não para perpetuar o sistema de escravidão, nem por temer o senhor de escravos Filemon, mas para testar a verdade e a força do Evangelho. Qual foi o resultado disso? A carta que temos na Bíblia é a mensagem que Onésimo levou a Filemon pessoalmente em sua volta para a cidade de Colossos. Se a carta está na Bíblia, é sinal de que não foi rasgada, queimada ou jogada fora por Filemon. Ao contrário, isso indica que Filemon ouviu as palavras de Paulo, aceitando a Onésimo não como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. Paulo foi um verdadeiro servo de Jesus, um diplomata brilhante que conseguiu o seu objetivo, apelando para o espírito cristão de Filemon, pedindo que aceitasse Onésimo com satisfação e espontaneidade e não com a intenção de castigá-lo. Afinal de contas,
o próprio Filemão devia a Paulo a sua vida, conforme Filemão 1,19. Esse pode ter sido um dos argumentos que mais amoleceu o coração de Filemão em relação a Onésimo, o escravo. Mas o que esse texto curto e rico do nosso texto de hoje tem a nos dizer para os dias de hoje? Quais são as lições desse texto bíblico para a nossa igreja? Como essa história afeta os nossos relacionamentos familiares e em comunidade? Convido a caminharmos juntos por 3 marcas importantíssimas de todos aqueles que foram batizados, transformados e seguem ao Senhor Jesus. A primeira marca, amor, solidariedade. Amor, solidariedade. A carta de Paulo a Filemão nos convida ao amor incondicional, à acolhida, à humildade, ao perdão, à reconciliação. Precisamos agir em amor e com amor, sem fazer diferenças entre as pessoas, como nos ensina Atos 10:34. O amor quebra a escravidão, as intrigas, os conflitos, as guerras. No amor, acabam-se as disputas, os engrandecimentos. Através do amor solidário, todas as pessoas se tornam iguais, assim como Paulo disse aos Efésios. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, 1-6. A consequência dessa unidade é que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Filemão foi convidado a ser solidário com Onésimo, mesmo que Onésimo, o escravo, o tivesse furtado dinheiro ou bens e fugido para bem longe. Da mesma forma, nós somos convidados a parar de dividir a sociedade entre nós e eles, gerando polarização, dor e divisão. Talvez hoje não sejamos escravos de um senhor, como na época do Império Romano, porém, quem sabe, estejamos encabrestados e escravizados por ideologias que nos impedem de aceitar e respeitar as outras pessoas assim como elas são e naquilo que acreditam. Através do amor e da solidariedade, somos convidados ao respeito, à tolerância, mais que isso, à empatia, à compaixão, à diaconia que visa aliviar os sofrimentos sem preconceitos, transformar realidades e promover a vigília e escuta atenta e constante em relação a todas as situações de sofrimento. Através do amor e da solidariedade, trocamos a provocação daquele que pensa diferente pelo respeito, pelo diálogo, enfim, pela busca da paz. Essa ação gera uma outra marca, que é o nosso segundo ponto, comunhão. Segundo ponto, comunhão. O amor e a solidariedade criam a comunhão. Isso significa um novo tipo de relacionamento, não fundamentado na dominação, no egoísmo, na ambição, mas na fraternidade. O amor e a solidariedade criam um novo tipo de relacionamento. Onésimo já não é mais escravo de Filemão. Agora ele está em comunhão com Filemão por crer no mesmo Senhor Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. A comunhão supera as diferenças. Por isso, viver o Evangelho não significa viver em uniformidade, mas em unidade. Na comunhão, vivenciamos a diversidade na unidade, onde pensamentos e ideias diferentes são sempre bem-vindos. É esta a alegria do amor, da solidariedade e da fraternidade que levou irmãos católicos e luteranos dizerem juntos lá em 2017: o Evangelho deve ser celebrado em comunidade, as pessoas do nosso tempo, para que o mundo creia que Deus deu a si mesmo a humanidade e nos chama à comunhão consigo e com a Igreja.
Nisso está o motivo de nossa alegria em nossa fé comum. Na comunhão, todos são tornados iguais. Acabam-se, portanto, as formas de violência, poder e opressão. Assim nos diz Dietrich Bonhoeffer, pastor e mártir da Segunda Guerra Mundial: sendo Deus misericordioso para conosco, aprendemos a ter misericórdia para com nossos irmãos. Recebendo perdão ao invés de juízo, fomos habilitados a perdoar nossos irmãos. O que Deus fez conosco, isso estávamos devendo ao nosso irmão. E ele diz também: apenas através de Jesus Cristo alguém é irmão de outrem. Sou irmão de outra pessoa através daquilo que Jesus Cristo fez para mim e em mim. A outra pessoa tornou-se meu irmão através daquilo que Jesus Cristo fez nela e para ela, diz Bonhoeffer. Portanto, vivamos a comunhão com alegria e como novo relacionamento entre nós e as outras pessoas, até com aqueles que pensam diferente da gente. Isso leva à terceira marca importante do cristão, que é ser igreja e não apenas ir à igreja. O grupo que vive o amor, a solidariedade e a comunhão são chamados de o próprio corpo de Cristo no mundo. Esse grupo não vive de acordo com os padrões da sociedade ou do mundo, conforme Romanos 12:2, mas conforme os valores do reino de Deus, esses lá de Mateus 5:3-11. Assim, a igreja é muito mais que uma instituição. A igreja é uma grande família da fé que vive o amor na troca do conflito pelo perdão, do afastamento pela reconciliação e do ódio pela aceitação. Na igreja de Jesus, os mais diferentes são tornados irmãos na fé. Por isso a igreja é indispensável, é preciso viver em comunidade, pois em comunidade conseguimos unir forças que nunca teríamos individualmente. Através do constante ouvir da palavra, podemos ser aos poucos transformados pelo próprio Evangelho em comunidades atrativas, inclusivas e missionárias. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pela nossa salvação. Ele comprou a nossa liberdade através do derramamento do seu sangue no madeiro. Através dessa cruel tormenta, nós fomos reconciliados com Deus, para estarmos reconciliados também com o próximo e com a criação. Tal qual Filemão libertou Onésimo por pura graça, da mesma forma somos libertos da escravidão do pecado, do egoísmo e da idolatria, através da graça de Jesus. Assim, a igreja é a comunhão de pecadores que são agraciados com o perdão de Deus. Isso nos impede de apontar o dedo para os outros, pois nós mesmos somos os maiores pecadores que conhecemos. A igreja não é feita de gente perfeita, mas de gente que procura viver o amor, a solidariedade, a comunhão, mesmo com os seus erros e falhas. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus transforma pessoas. E quando isso acontece, nossos relacionamentos também são transformados. Tem havido perdão na sua casa? Tem havido perdão na sua família? Tem havido perdão em nossa comunidade? Ou continuamos querendo exigir dos outros aquilo que nem mesmo nós, diante de Deus, conseguimos cumprir? Qual é o nosso perfil diante das tantas lições aprendidas da carta de Paulo a Filemão? O meu desejo é que vivamos intensamente essas palavras na prática do dia a dia. Não podemos nos calar diante de relacionamentos violentos, abusivos, destrutivos. Não podemos mais nos calar diante de um discurso que faz os homens se sentirem os machões que podem tudo o que querem em relação às mulheres. Se queremos acabar com a cultura do estupro, precisamos começar parando de dizer às crianças e adolescentes que eles precisam ser os maiores pegadores da cidade. A cultura é transformada primeiramente através da nossa linguagem. Que Deus nos use e nos encha tanto do seu amor, ao ponto de sermos transformados não apenas individualmente,
mas familiarmente e comunitariamente, da linguagem aos atos. Não aceitemos a exclusão, a opressão. Vivamos em união, comunhão e amor. Amém. E assim convido a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.